Mas nós vamos começar de uma situação onde eu já abri a guarda. Aí, a partir daqui é que a gente vai começar a trabalhar. Então, geralmente, quando a pessoa está aqui e eu vou abrir a guarda, vocês lembram que eu sempre falei para vocês que quando abrir, ou é para passar de imediato, ou é para se proteger para ele não fechar novamente. Porque se eu for abrir a guarda, ou aqui, ou aquela que é aqui, ó, que tem várias formas de abrir a guarda, vou fazer a mais tradicional. Se eu for abrir a guarda, abrir e permanecer aqui, o que é que vai acontecer? Ele fecha de novo. Então, como é que eu posso evitar isso? Para ele não fechar a guarda. No momento que eu abro a guarda, se eu não for passar de imediato, eu já tenho que levantar a perna e agora não tem mais como ele fechar a guarda. Não dá. E tem uns caras que tem as pernas longas. Tem uns cara com as pernas longas que às vezes consegue. Vamos ver se tu, só para exemplificar, tu consegue fechar, Rickson? Não, né? Gostei. Não, tranquilo. Então, vamos fazer de conta que ele fechou. Mesmo que ele feche, vocês percebem que esse apoio eu consigo abrir rapidamente, mesmo que ele feche? Mas só se o cara realmente for alto, perna longa, ele vai fechar aqui. Mas eu vou ter como abrir novamente a guarda dele se ele fechar. Então, aqui uma proteção legal. Uma outra coisa importante, quando eu abro e faço essa proteção, eu tenho que ficar próximo do meu calcanhar. Eu não posso abrir e ficar assim abertão, porque aqui vai entrar uma Della Riva fácil. Ó, não é vantajoso para mim. Então, no momento que eu abro, eu já tenho que abrir, mas ficar aqui, ó, fechadinho, ó, já dificultando que ele tente aqui uma Della Riva, já protegendo a minha perna, para a partir daqui eu tentar fazer alguma coisa. A gente vai começar exatamente a partir daqui. Eu vou fechar a guarda de Rickson e ele vai ficar nessa posição. Vamos lá? Vou dominar as mangas e ele vai abrir a guarda e vai levantar essa perna aqui, tá, Rickson? Ó, foi lá, abriu, levantou. Ó como aqui eu tô conseguindo um pouco, porque pela amplitude da perna dele, ele tem as pernas muito grossas, ele não consegue juntar coxa com panturrilha. E tem um espaçozinho aqui, mas percebe que ainda é mínimo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Dominar as duas mãos e ficar aqui para mim. Prestem atenção no detalhe das mãos. Quando eu estou nessa situação, é mais difícil dele fazer estourada rodando. Ó. Ele vai tentar rodar e eu tenho um bloqueio da minha perna. Por quê? Porque está grudado na minha perna. Vai rodeando o braço, ó, passando por dentro do meu, para poder tirar. Não tem como. Quando eu puxo mais, eu dou a amplitude agora para ele rodar. Ó, perceberam o detalhe? Para quem faz pegada, guarda-aranha, é interessante eu entender essa proteção quando eu grudo aqui nas minhas coxas, ó. Quando eu colo aqui, ó, e trago para mim e escondo na minha perna. Aqui para ele tirar, eu não estou dando espaço para o giro. É justamente a minha perna que está defendendo o espaço do que seria esse giro. Ó, entendeu? O espaço de giro. Quando eu bloqueio, já ficou um pouquinho mais difícil para ele. Aí lembrando, eu não posso ficar também brincando nessa situação por muito tempo, porque ele vai encontrar um momento e vai tirar. Na posição de hoje, o que é que eu quero? Colocar o gancho. Eu não tenho espaço, então eu tenho que buscar esse espaço. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar um pouquinho de lado e vou entrar aqui, ó. Só para esticar, ó, pro lado. Para abrir esse espaço aqui, ó. E ele vai voltar naturalmente, não tem problema. Eu voltei. Já coloquei o gancho lá. Repetindo. Estou aqui com ele. Vou procurar esse espaço jogando ele para o lado. Então pode ser que eu consiga esticar por aqui, ou pode ser que eu tire, não tem problema, e estique para o lado. Ele não vai cair, o objetivo não é esse. É abrir o espaço para eu colocar o gancho. E ele vai retornar. E eu ainda estou com esse domínio. Então o que eu vou fazer nesse momento? Vou puxar o braço novamente para mim, só que agora eu vou passar por dentro. Lembra do que eu falei da Della Riva e da guarda-aranha laçada? Vou colocar aqui, ó, e vou colocar meu pé no tatame. O meu pé não está no quadril. Aqui seria a laçada convencional, não está errado, só que nesse caso eu vou colocar no tatame e vou quebrar um pouco mais ainda a postura dele. Detalhe da Della Riva. Percebe que meu joelho ele está fazendo uma adução para incomodar.
Se eu abrir minha perna aqui no sentido para baixo e ele vai apontando o joelho para lá, aí já vai matar a minha dela riva, fica bom para ele e ruim para mim. Por isso que eu faço isso. E estou aqui com ele, segurando as duas mãos. Esse pé, você consegue ver aqui o pé de baixo? Agora eu vou tirar o gancho e vou colocar o outro gancho e o que estava gancho primeiro vem aqui para baixo. Mais uma vez. O pé da laçada que está no tatame vai substituir esse gancho. Então eu tiro ele, coloco e venho esse por baixo. E fico agora nessa situação. Agora vem o raspa. Para fazer esse raspa eu vou precisar ficar um pouquinho de lado e vou chutar. Então, ó, olha como a cordinha é importante. Olha o movimento de cordinha. Lembra que a gente tem que fazer esse movimento? Questão de coordenação. É isso que eu vou fazer, ó. Primeiro o movimento. Vou agora tirar esse pé de baixo para colocar no tatame e vou chutando ele para o lado. Tá? Feito isso, mantenho o domínio e vou abraçando para estabilizar o 100 kg. Só mostrei uma vez. Por que eu demorei tanto? Porque é tanto detalhezinho que esses detalhes faz parte, são importantes. Vou fazer novamente. Diminuindo um pouquinho os detalhes agora, tá? Pode ficar com essa perna levantada. A gente vai começar a partir dessa situação, ó, aqui. Justamente com as minhas mãos, lembra? Escondendo para ele não fazer esse giro. Que aqui tá fácil para ele fazer o giro, ó. Volta lá. Aqui também tá fácil para ele fazer o giro. Quando eu bloqueio o espaço, fica mais difícil. Ainda não é impossível tirar, mas ficou. Então vamos lá, ó. Fiquei um pouquinho de lado, só para botar o meu pé no bíceps, estico para o lado. Não é para raspar porque ele não vai, mas para criar esse espaço, ó. Aí ele retorna. Boto o pé no quadril novamente para puxar o braço dele. Agora eu vou fazer a guarda-aranha laçada. Lembrando que não é aqui que eu vou fazer a laçada, mas eu faço a laçada para botar o pé no tatame. Meu pé fica no tatame. Agora eu vou tirar o gancho, o primeiro gancho da dela riva, e vou colocar o da guarda laçada. E substituo. O primeiro gancho agora vai ficar embaixo do outro. Tranquilo até aqui? Agora vou tirar a perninha do gancho para colocar no tatame. Vou aqui um pouquinho para o lado, ó, justamente para chutar ele e fazer com que ele seja raspado. E eu vou lá estabilizar. Continuando dessa mesma situação, lembrando novamente que as minhas mãos estou pegando aqui com ele, ó, mas estão aqui fechadinho para dificultar. Preciso criar espaço para dela riva, não estou conseguindo, então eu vou colocar meu pé lá no bíceps e vou esticar aqui para o lado. Talvez eu vá ter que fazer uma fuguinha, pelo menos para eu ter um ângulo melhor de fazer isso aqui, ó. Agora, ó, ó o espaço que foi criado, coloquei lá o gancho e ele vai retornar. Já volto meu quadril. Mais uma vez, lembrando o detalhe desse joelho. Lembra quando eu falei da dela riva que eu tenho que pegar aqui no calcanhar dele para rodar o joelho dele para dentro? Facilita para mim. Quando ele bota a ponta do joelho para fora, dificulta para colocar o gancho. Volta lá. Então é por isso que nesse momento meu joelho não pode ficar muito baixo. Eu tenho que ficar sempre com uma aduçãozinha aqui para dentro, ó, para dificultar a vida dele, tá? Então, lembrando novamente, estou aqui com ele, agora eu vou laçar e colocar meu pé no tatame, tá? Para manter esse domínio aqui com ele. Agora eu vou lá, ó, tiro um gancho e coloco o outro. Fico com ele aqui comigo, posso até dar uma balançadinha aqui, só para saber como é que tá a estabilidade dele. Aí eu vou tirar lá, ó, o primeiro gancho. Vou ficar aqui um pouquinho de lado. Vou chutando, ó. Vou mantendo. Já posso soltar os dois, ou só um, vai depender muito da forma. Não tem jeito não, viu? Não, eu esqueci totalmente que eu tava com o microfone. Vai lá novamente, mais rápido. Levantou. Fiquei um pouquinho de lado, ó, pé no bíceps. Estico ele para colocar a dela riva. Já volto com ele. Laço o braço dele. Pé no tatame. Vou lá agora colocar o ganchinho, só substituo.
pé no tatame, fiquei de lado. Chuto ele, mantenho ele aqui comigo, ó. E vou indo para cima, para estabilizar os 100 kg. Vamos fazer agora a variação dela, tá? Vamos lá, Rickson. Partindo da mesma situação, não consegui colocar o gancho. Vou ficar aqui um pouquinho de lado para colocar meu pé. Pode ser por aqui, galera, ou por cima. O que importa é que eu consiga empurrar ele, tá? Então vou lá, ó, por baixo, consegui, empurrei ele para o lado, criei espaço, coloquei o gancho, ele retornou, lacei, pé no tatame. Agora só vou substituir lá, ó, e coloquei o gancho. O que é que pode acontecer aqui? Percebe que o meu gancho, ele pode até estar vivo, mas dependendo da situação, ele pode tirar essa perna e vir caminhando para o lado de joelho, ó, por cima, Rickson. Por cima. É. Só fica de joelho. Essa aqui, essa levanta do jeito que estava. Essa aqui levanta do jeito que estava antes. Isso, é isso que tu vai fazer. Volta lá. Deixa ela levantada de novo. Isso. Essa permanece de joelho. O que tu vai fazer é só levantar um pouco o peso para cima de mim, só para tirar ela por cima e ficar de joelho como se quisesse ir para o lado. Isso. Essa é a situação que pode ocorrer. Então, se eu demorar muito aqui, ele vai continuar fazendo essa quebra enquanto ele está indo por 100 kg. Então, aqui, ó, eu já vou ficando de lado, ó, e vou puxando mais ainda ele para mim, ó. Quanto mais eu tiver aqui dentro dele, melhor. E eu estou aqui, ó, sustentando meu corpo com o cotovelo no tatame. O que eu vou fazer aqui, galera, é só voltar a me deitar. E vou dar um chute aqui, ó. Só empurrar, ó. E vou pro 100 kg. E estabilizo 100 kg. Por que eu não estabilizei? Ia quebrar o microfone. Mas estabiliza 100 kg. Mais uma vez, vamos lá. Por dentro talvez proteja mais, né? A mesma posição que nós fizemos agora. O detalhe foi que ele tirou essa perna, ele jogou o peso um pouco para cima de mim, só para tirar essa perna por cima e vir passando com o joelho baixo, as duas, ó, pegando minha lateral. Quanto mais pressão, melhor. E é essa a intenção dele. Ele não quer dar espaço. Se ele der espaço, eu vou fazer outra coisa. Então vamos lá novamente. Vou criar o espaço, colocando o pé no bíceps. Estico ele aqui para o lado, ó. Criei o espaço, voltei. Estou aqui com ele novamente. Vou laçar o braço dele com o pé no tatame. O pé que laçou, eu vou agora substituir com o do gancho. E vou ficar com os dois aqui. Aqui é o momento que eu vou fazer o primeiro raspa. Só que nesse caso, ele entendeu o que vai acontecer. O meu pé não está vivo o suficiente para acompanhar ele. Ele vai vir um pouquinho para cima só para tirar e acompanhar para o lado. Nesse momento eu já vou ficando para o lado, puxo o máximo possível os braços para mim e fico aqui em cima do meu cotovelo. Ó. Quanto mais eu entrar aqui para dentro dele, melhor. Porque aqui, ó, vocês percebem que quando eu voltar a deitar, é esse joelho aqui, ó, que vai derrubar ele. Ó, é esse joelho que vai fazer com que ele derrube ele, ó. E estabilizo. Bem simples. Vamos lá, 2.